Vamos abrir nossas Bíblias novamente ao livro de Levítico, mas esta vez vamos para capítulo 13. Capítulo 13. Nós lemos capítulo 14 e vimos que houve pessoas que foram sarados, houve meios providos para alguém que ficou sarado. Mas agora nós vamos ler capítulo 13, as leis acerca dessa praga, dessa doença. Vamos começar de novo com o versículo 1. Porque queremos saber mais acerca dessa doença. Né? Então, nós lemos: falou mais o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: quando o homem tiver na pele da sua carne inchação, ou pústula, ou mancha lustrosa, na pele de sua carne, como praga da lepra, então será levado a Arão, o sacerdote, ou a um dos seus filhos, os sacerdotes. E o sacerdote examinará a praga na pele da carne. Se o pelo na praga se tornou branco e a praga parecer mais profunda do que a pele da sua carne, é praga de lepra. O sacerdote o examinará e o declarará por imundo. Mas, se a mancha na pele da sua carne for branca e não parecer mais profundo do que a pele, e o pele não se tornou branco, então o sacerdote encerrará o que tem a praga por 7 dias. E ao 7º dia, o sacerdote o examinará, e eis que, se a praga, ao seu parecer, parou, e na pele a praga não se estendeu, então o sacerdote o encerrará por outros 7 dias. E o sacerdote, ao 7º dia, o examinará outra vez. E eis que, se a praga se recolheu, e na pele a praga não se estendeu, então o sacerdote o declarará por limpo. É uma pústula, e lavará as suas vestes, e será limpo. Mas, se a pústula na pele se estende grandemente, depois que foi mostrado ao sacerdote para a sua purificação, outra vez será mostrado ao sacerdote. E o sacerdote o examinará, e eis que, se a pústula na pele se tem estendido, o sacerdote o declarará por lepra. Quando no homem houver praga de lepra, será levado ao sacerdote, e o sacerdote o examinará, e eis que, se há inchação branca na pele, a qual tornou o pelo em branco, e houver carne viva na inchação, lepra inveterada é na pele da sua carne. Portanto, o sacerdote o declarará por limpo. Não o encerrará, porque imundo é. Lepra. Na antiguidade, era a designação de diversas doenças de pele, especialmente as de caráter crônico ou contagioso. Uma doença infecciosa crônica causada provavelmente pelo Microbacterium leprae.
que se inicia após uma incubação muito lenta, por pequenas manchas despigmentadas, onde a pele, com o tempo, também para de transpirar e torna-se insensável, ou aliás, insensível ao toque. Assim, evolui para a forma tuberculosa, a mais comum, lepromatosa ou ainda intermediária, lepra. Hoje é conhecida como hanseníase. Caracteriza-se por alteração, diminuição ou perda da sensibilidade térmica, é dolorosa, aliás, não tem dor, perda da sensibilidade térmica, dolorosa, tátil e força muscular, principalmente nas mãos, os dedos, os braços, os pés, os dedos dos pés, as pernas, em redor dos olhos, os lábios, nariz, e pode gerar incapacidades permanentes. A lepra é uma infecção com risco de vida mencionada na Bíblia mais de 45 vezes. Nos tempos bíblicos, por causa da insensibilidade ao toque, ou seja, dor, calor e frio, uma pessoa poderia se queimar, por exemplo, acidentalmente, sem perceber, sendo insensível ao calor, e pode queimar horrivelmente. E sendo que é insensível, difícil para curar. Muitas vezes nem cura. Também poderia quebrar um osso sem saber. Não há dor sentida com a ferida aberta. Isso facilita tudo isso, a entrada de outras bactérias que podem causar outras infecções, danifica a pele e os tecidos da carne, inibindo a cicatrização. Tudo isso se torna a causa de várias deformações. Quebrou um dedo, não sinto nada, logo já tem tido um dor de um dedo, alguma coisa. Faz 2 semanas eu estava com esse dedo inchado. Aí pode ver que ainda está pouco vermelho, né? Ficou cheio, inchado. E tocando qualquer coisa, doía. Mas imagina, lepra, pode tocar, nada sente, nada sente. Pode danificar mais, rasgar a pele, logo você tem um dedo deformado, perdeu um pedaço, não sinto nada. Dedos, pés, orelhas, narizes são deformados ou perdidos por causa desta doença. Feridas abertas produzem maus odores. Mesmo fechado, se você não cuida bem, vai ter. Por ser infeccioso, ninguém quer nem estar perto de uma pessoa assim. Não se poderia mais viver em casa com a família,
pode passar para a família, para a sua filha, para sua esposa. Era uma doença horrível. Por ser tão visível, envolver decadência e corrupção do corpo, a lepra serve como um excelente símbolo de quê? Pecado. Pecaminosidade. Não ensaiei muito nessa palavra. Assim como a lepra corrompe alguém fisicamente, o pecado também corrompe alguém espiritualmente. E como eu disse, era uma doença horrível. Nesse sentido, podemos dizer, pecado é também uma doença horrível. Não é doença, mas na analogia. Assim, é o leproso e o pecador. O leproso é portador de lepra. O pecador é portador de pecado. Nós lemos aqui em capítulo 13, versículo 2. Quando o homem tiver na pele da sua carne inchação, pústula ou mancha lustrosa na pele da sua carne como praga de lepra, então será levado a Arão, o sacerdote, ou a um de seus filhos, os sacerdotes. Sabe uma coisa? No início, essa doença mostra-se apenas como uma pequena mancha na pele. Parece nada significante. Quer dizer, insignificante. Não é de importa, mas é. Em 1 Coríntios, comparando a lepra com o pecado, nós lemos em 1 Coríntios capítulo 5. 1 Coríntios capítulo 5, vamos lá. 1 Coríntios capítulo 5. E nós lemos versículo 6. Paulo está escrevendo para a igreja de Corinto, tratando o problema de pecado na igreja. E ele diz aqui, não é boa a vossa vanglória. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Mais uma vez, o fermento aqui está representando o quê? Pecado. Por isso, nós celebramos a ceia do Senhor com pão sem fermento. Porque Cristo é sem pecado. Se quiser representar a sua vida ou minha vida com pão, não podemos usar essa. Por quê? Eu sou pecador. Você é pecador. Melhor usar pão francês, pão de forma, né? Que todo mundo gosta, mas contém fermento. No início, mostra-se apenas como uma pequena mancha na pele. Em segundo lugar, contamina o homem. Voltando para Levítico, capítulo 13, veremos versículos 45 e 46, porque nós não temos lido todo esse capítulo. Todo esse capítulo trata desse problema, dessa doença.
Mas nós lemos versículo 45 e 46. Também nas vestes do leproso, em quem está a praga, serão rasgadas, e a sua cabeça será descoberta, e o cobrirá o lábio superior, e clamará: imundo, imundo. Nos últimos 2 anos e meio, estávamos passando o tempo da pandemia. E todo mundo, eu não tenho máscara aqui, mas todo mundo estava usando máscara, né? A ideia é para não transmitir qualquer coisa uma para outra. O leproso pode transmitir. Ele pode passar essa infecção para qualquer pessoa. Não diz que vai rasgar sua roupa e vai vivendo nu. Não é isso. A coisa é que os judeus têm uma maneira para demonstrar ou advertir alguém que está com tristeza. Quando alguém morre, por exemplo, eles vão pegar uma roupa que você está usando com um estilete, vai fazer uma corte e depois vai rasgando. E você vai assim. Todo mundo vendo? Ah, coitado, que morreu. Ou talvez vocês sabem. Oh, sinto muito. Né? Sabe como é? Rasgava a roupa para todos os outros saber. Oh, esse é outro sinal. Olha, cuidado. E está cobrindo o lábio. Além disso, ele está ficando afastado de todo mundo. E você aproximando logo, ele é obrigado a te informar. Imundo, imundo. Não chega mais perto. Imundo. E clamará: imundo, imundo. Todos os dias em que a praga houver nele, será imundo. Imundo está, habitará só, e sua habitação será fora do arraial. Ele tem que sair. Eis a praga dessa doença. Agora vamos para Isaías para ver o pecado e como é bem similar. Isaías capítulo 1. Isaías capítulo 1. Quero ler começando com o versículo 4, vou ler até o versículo 6. Ai, nação pecadora, povo carregado de iniquidade, descendência de malfeitores, filhos captadores, deixaram ao Senhor, blasfemaram o Santo de Israel, voltaram para trás. Por que seríeis ainda castigados se mais vos rebelarias? Toda a cabeça está enferma e todo o coração fraco. Desde a planta do pé até a cabeça não há nele coisa sã, senão feridas, inchaços e chagas podres, não espremidas, nem ligadas, nem amolecidas com óleo. Isaías faz essa analogia e podemos pensar. Como ele fica feio, mau cheiro, corpo deformado. Eu lembro quando era rapaz, 12, 13, 14 anos. Nossa igreja nos Estados Unidos sustentava
uma missionária que trabalhava na África. E quando voltou para dar relatório à igreja, os missionários sempre trazem fotos, né? Para mostrar o que está fazendo. Essa missionária tinha ajudado com lepras. Tirou fotos. Eu vi. Pessoas faltando uma boa parte do nariz. Pessoas só com pontas curtas de dedos, que não podia andar normal mais. O pé foi tão deformado. Quebrou o osso aqui ou ali no passado, não foi endireitado, não tem dor, então não sabe. E então está fora de local. Está deslocado para o resto da sua vida. Não pode andar mais correto. Ou não pode usar o braço como usava, como usa normal. Este é o quadro de um pecador perante Deus. Vamos para Mateus capítulo 15. Mateus capítulo 15. Sabe, antes que você aceitou Cristo como Salvador, você era uma dessas pessoas nos olhos de Deus. Vamos para o capítulo 15 de Mateus. Quero começar com o versículo 18. Falando sobre pecado. Jesus estava explicando algumas coisas aos seus discípulos e também aos fariseus, tocando sobre tradições dos homens e tudo. Nós não temos tempo para ler tudo isso, mas vamos ler versículos 18 a 20. Mas Jesus está ensinando: o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem, porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, fornicação, furtos, falsos testemunhos, blasfêmios. Tudo que sai da boca começa no interior. São essas coisas que contaminam o homem. Em terceiro lugar, essa doença é contagiosa, muito contagiosa. Voltaremos para Levítico 13. E vamos reler versículo 3. Versículo 3 diz: e o sacerdote examinará a praga na pele da carne. Se o pelo na praga se tornou branco e a praga parecer mais profundo do que a pele da sua carne, é praga de lepra. Capítulo 13, versículo 3. O sacerdote o examinará e o declarará por imundo. Pulando para o versículo 8, nós lemos: e o sacerdote o examinará, e eis que, se a bússola na pele se tem estendido, o sacerdote o declarará por imundo. É lepra. Quando no homem houver praga de lepra, será levado ao sacerdote. E o sacerdote o examinará. E eis que, se há inchação branca na pele, a qual tornou o pelo em branco, e houver carne viva na inchação, lepra inveterada é na pele da sua carne. Portanto, o sacerdote o declarará por imundo. Não o encerrará, porque imundo é. Não o encerrará para mais tempo. Lembra, quando nós lemos, houve períodos de 10, uma semana, 7 dias para esperar e depois examinando, no capítulo 14.
Não encerrará mais. Já é determinado, já é prova. É contagiosa. Agora vamos para Provérbios capítulo 4 e vamos ver pecado. Provérbios. Salmos, Provérbios, capítulo 4. Provérbios, capítulo 4. Temos aqui umas palavras de sabedoria para nós. E eu estou alegre para Mateus hoje. Ele achou sozinho. Ele é novo na Bíblia, né? Então, mas que coisa, que alegria, né? Então, vamos começar lendo o versículo 14. Não entres pela vereda dos ímpios. Vereda é o caminho, o estilo de vida, a maneira que eles agem. Não entres pela vereda dos ímpios, nem andes no caminho dos maus. Evita-o, não passes por ele, desvia-te dele e passa de largo. Quando, naquele tempo bíblico, estava aproximando um lepra, ele estava obrigado a te avisar. Lepra, imundo, você desvia. A mesma coisa devemos fazer com o pecado. Desvia-te dele e passa de largo, pois não dorme se não fizer mal, e foge deles o sono se não fizer alguém tropeçar. Porque comem no pão da impiedade e bebem no vinho da violência. Mas a vereda dos justos é como a luz de aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O caminho dos ímpios, por outro lado, é como a escuridão, nem sabem em que tropeçam. Filho meu, atenta para as minhas palavras, as minhas razões, inclina o teu ouvido, e não as deixes apartar-se dos teus olhos. Guarda-as no íntimo do teu coração, porque são vida para os que as acham, e saúde para todo o seu corpo. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Desvia de ti a falsidade da boca, afasta de ti a perversidade dos lábios. Os teus olhos olhem para frente, e os teus pálpebras olhem direto diante de ti, para saber o que está vendo e fazendo. Pondera a vereda de teus pés, quer dizer, examina. Onde está andando? Onde que está caminhando hoje? E todos os teus caminhos sejam bem ordenados. Não declines nem para a direita nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Por quê? Porque pecado é contagioso. Se você dá atenção, vai participar. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Vamos para Efésios capítulo 5 agora. Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5. Logo depois de Gálatas, né? Gálatas, Efésios. Efésios capítulo 5. Agora aqui em Efésios eu quero começar a ler com o versículo 11. Continuando esse pensamento que encontramos nos Provérbios.
Efésios capítulo 5, vou ler versículos 11 a 15. Efésios 5, 11 a 15. E nós lemos: e não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as, porque o que eles fazem no oculto, até dizê-lo é torpe. Mas todas essas coisas se manifestam sendo condenados pela luz, porque a luz tudo manifesta. Por isso diz: desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Agora, vamos ler versículo 16. Remindo o tempo, porquanto os dias são mais. Por isso não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Devemos tomar muito cuidado para andar prudentemente, não como nécias, mas como sábios. Essa doença, naquele tempo, era praticamente incurável. Não houve remédio. Não houve remédios. Versículo 11, que nós lemos do Levítico 13, diz: lepra inveterada é na pele da sua carne. Portanto, o sacerdote o declarará por imundo, não encerrará, porque imundo é. Imundo é. Vamos para Jó, agora antes dos Salmos. Jó, capítulo 9. Jó, capítulo 9. Jó, capítulo 9. Vamos lá, versículo 20. Se eu me justificar, a minha boca me, o quê? Condenará. Por quê? Se eu me justificar, a minha boca me condenará. Se for perfeito, então ela me declarará perverso, porque eu não sou perfeito. Eu posso enganar alguns, mas logo me declarará perverso. Vamos para Jeremias agora. Logo depois de Isaías, Jeremias, capítulo 13. Jeremias, capítulo 13. Vamos começar com o versículo 23. Jeremias 13, versículo 23. Porventura, pode o etíope mudar a sua pele, ou o leopardo as suas manchas? Então podereis vós fazer o bem, sendo ensinados a fazer o mal. Assim os espalharei como o restolho.
que passa com o vento do deserto. Esta será a tua sorte, a porção que te será medida por mim, diz o Senhor, pois te esqueceste de mim e confiaste em mentiras. Voltando umas páginas para Isaías, antes, capítulo 64, quase o fim do livro de Isaías, do profeta Isaías, podemos ver o que Isaías escreveu no versículo 6. Isaías 64, versículo 6 diz: mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como o trapo da imundícia. O que é trapo da imundícia? É aquele trapo que é usado para se limpar. Mas o que acontece com esse trapo? Também fica contaminado, sujo, imunda. E é isso a maneira que Deus olha para as nossas boas obras. Tantas pessoas acham que eu vou chegar no céu, elas olha, eu não sou mau, não estou ruim, nunca fez tal coisa, e talvez menciona alguns pecados, mas no resto ele minimaliza tudo, né? Olha, enfim, eu estou muito bom. Olha o que eu fiz, obra boa. Foi publicado de alguma maneira. Mas diz aqui, mas todos nós somos como o imundo. Quer dizer, somos imundos. E todas as nossas justiças, não injustiças, mas justiças, como o trapo da imundícia. E todos nós murchamos como a folha. E as nossas iniquidades, como um vento, se arrebata. Qual a consequência dessa doença? Sabe o que é? Exclusão. Vamos voltar para Levítico 13. E veremos agora o versículo 46. Lemos 44, 43, 44, 45, mas agora vamos ler o versículo 46. Diz aqui: todos os dias em que a praga houver nele, será imundo. Imundo está, habitará só, e a sua habitação será fora do arraial, quer dizer, fora do lugar onde o povo está morando, sua família. Lembra, nesse tempo que foi dado a lei, eles estavam peregrinando no deserto, em tendas, Sukkot, em tendas. E o arraial é o acampamento. Mas qualquer cidade é acampamento, é só que é a mais permanente, né? Fora do arraial. Sua habitação será fora do arraial. Vamos para Números, capítulo 5. Números é depois do livro de Levítico. Números, capítulo 5. Levítico, Números, capítulo 5. Vamos ler versículos 1 a 4. Números, capítulo 5, versículos 1 a 4. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: ordena aos filhos de Israel que lancem fora do arraial a todo leproso, e a todo que padece fluxo, e a todos os imundos por causa do contato com algum morto. Desde o homem até a mulher os lançareis. Fora do arraial
os lançareis, para que não contaminam os seus arraiais, no meio dos quais eu habito. E os filhos de Israel fizeram assim, e os lançaram fora do arraial, como o Senhor falara a Moisés. Assim fizeram os filhos de Israel. Quando os 10 homens leprosos procuravam a Jesus, em Lucas 17, versículo 12, nós lemos que eles gritaram: imundo, imundo, e eles pararam de longe. Eles estavam procurando estar com Cristo, mas não podiam chegar ao lado, em frente. Pararam de longe. Graças a Deus, Ele curou, porque Ele pode. Em Isaías 59, vamos para Isaías 59. Isaías 59. Isaías 59, versículo 2, nós lemos: mas vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Lembra como foi descrito? Tinha que cobrir, usar uma máscara. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Em Romanos capítulo 3, versículo 23, quase todo mundo conhece de cor. Porque todos os pecados e destituídos estão da glória de Deus. Destituído quer dizer não tem nada, não tem valor, está excluído, não permitido entrar na presença de Deus. E enfim, leva à morte. Romanos capítulo 6, versículo 23. Também 23. Porque o salário do pecado é a morte. Porque o salário do pecado é a morte. Capítulo 5 de Romanos. Capítulo 5 de Romanos. Versículo 12. Romanos 5, versículo 12. Nós lemos: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. É infeccioso, é contagioso. Todos estão culpados. Todos nós temos pecado. Porque todos pecaram. Podemos ir também para Tiago, quase no fim da Bíblia. Tiago, logo depois de Hebreus, antes de Pedro, 1º e 2º Pedro, né? Tiago capítulo 1. E nós lemos o versículo 1. Lembra como nós lemos que o que sai do coração é o que contamina o homem? Não é o que entra. Temos que tomar cuidado do que permitimos entrar. Mas de vez em quando coisas entram sem querer. Versículo 12, nós lemos: bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida.
a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Suporta a tentação não quer dizer que aceita a tentação. Recusa. Ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta pelo mal. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Ouviu, assistiu e ficou lá. Eis o problema. Recusando, não. Isso não. Outra coisa. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. Conforme declarado, ensinado anteriormente na Bíblia, que nós vimos no início, a lepra ilustra a obra do pecado. Como a lepra, o pecado é uma coisa vil, contaminante, mortificante e impuro. Começa com uma mancha pequena que cresce e apodrece até tomar toda a pessoa, condenando-a à morte. É um tipo de separação que o pecado causa. Além de representar como todas as pessoas são iguais no pecado. Romanos 3:22 diz, pois não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas há boas novas. Temos dado as novas, mas tem boa nova, né? O Senhor Jesus, e somente Ele, pode curá-lo do pecado. Nós vamos para Lucas capítulo 17. Lucas 17, rapidamente. Lucas capítulo 17. Lucas 17, vamos começar com o versículo 12. Vamos ver esses leprosos, os 10. Lucas 17, versículo 12. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz, dizendo, logicamente, depois de dizer imundo, imundo, Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes, ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Lembra que nós lemos em capítulo 14? Esses homens eram leprosos, mas indo para se mostrar ao sacerdote o que aconteceu. Curados, sendo sarados. E eles chegaram perante o sacerdote tinha que examinar, né? Houve as evidências da doença, mas parou. E nós sabemos, houve um tempo de 7 dias que passou. Tinha que ficar de lado em certo lugar onde eles sempre deixavam pessoas assim, foi planejado para isso. E passou os 7 dias. Voltaram. E o sacerdote olhando, sarado. Nada mudou, só para melhor durante esses 7 dias. Imundo não é mais, jamais. Jesus, vendo-os, disse-lhes,
ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram, o quê? Limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. Eu creio que passou 7 dias. Mas ele voltou. E glorificando a Deus em alta voz. Glorificando Deus na pessoa de Jesus, porque o curou. E diz aqui, e caiu aos seus pés, com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano, não era judeu, samaritano. E respondendo Jesus disse, não foram 10 os limpos? Foram. Respondendo Jesus disse, não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? Coitado. Mas, graças a Deus, ele veio. E disse-lhe, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Agora ele tem vida eterna também. Só Cristo salva. Em Hebreus capítulo 9. Hebreus capítulo 9. Hebreus capítulo 9, versículo 22, nós lemos, e quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Há cura do pecado pelo sangue, pelo derramamento de sangue, que nós comemoramos hoje. O sangue do Senhor Jesus Cristo. Em 1 João, capítulo 1, versículo 7 diz, mas se andarmos nas trevas como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Espero que os irmãos reconheçam melhor como é horrível o pecado na sua vida. Tendo feito essa analogia com a doença lepra. Nós não temos falado sobre consequências, mas você sabe, o lepra curado, o resto da sua vida, ele andava com as amostras, as evidências do seu pecado, da sua doença. E muitas vezes o crente também anda com as evidências do pecado, mas vive por cima das evidências. Anda na luz, como Ele na luz está. Vamos orar. Senhor Pai, nós te louvamos. Te louvamos, Pai, porque há cura do pecado, o sangue do Senhor Jesus Cristo. Obrigado por isso, Pai. Obrigado que temos salvação em Cristo Jesus. Ele oferece ao mundo inteiro, mas cada indivíduo tem que aceitá-lo. Pai, esteja com as pessoas aqui hoje à noite. Pai, se tiver alguém que nunca aceitou Cristo, e hoje, onde estiver, aceita Cristo. Pedimos isso no nome de Cristo, amém. Ainda com cabeças baixadas, olhos fechados,
Será que tem alguém aqui? Você nunca aceitou Cristo? Você entende mais sobre o pecado e as consequências? Você quer aceitar? Quer levantar a sua mão dizendo, eu aceitei agora? Alguém quer levantar, baixar rapidamente a sua mão? Ninguém está olhando sua mão. Tem alguém? Tem alguém aqui que nunca falou, mas você aceitou Cristo talvez recentemente? Ninguém sabe. Quer levantar sua mão dizendo assim, eu aceitei Cristo. Vamos orar alegremente a seu favor. Tem alguém? Não. Se nunca aceitou, está caminhando para a morte. Mas pode aceitar Cristo. Onde está? É uma coisa simples. Dizer para Deus, Deus, eu creio que Cristo morreu na cruz para mim. Pagou a minha pena para me salvar. Eu creio nisso. Obrigado pela salvação. E ele sabe. Já é salvo. Agora, neném Cristo precisa crescer. Precisa saber mais sobre a vida nova. As coisas velhas passaram. Eis que tudo se tornou novo. Obrigado. Deus abençoe. Vamos cantar.